Olá pessoal, quem conhece a história da filosofia sabe que alguns filósofos tinham algumas manias estranhas, algumas obsessões um tanto quanto estranhas. E é sobre essas obsessões que irei falar nesse vídeo. O primeiro filósofo é Descartes, e Descartes tinha um gosto por mulheres estrábicas. E isso nós ficamos sabendo pelas cartas que ele trocava com a rainha Cristina da Suécia. Descartes nunca se casou, mas teve um caso com uma de suas empregadas e teve uma filha, que faleceu jovem. E nas cartas com a rainha Cristina, Descartes deixou bem claro que ele tinha um gosto por mulheres estrábicas. E isso ele revelou porque na juventude ele teve uma paixão por uma menina que era estrábica. Por isso que ele manteve esse gosto por toda a sua vida, lembrando assim de sua primeira grande paixão. E em uma das cartas ele comentou o seguinte: durante muito tempo depois, quando eu via uma mulher estrábica, me sentia mais inclinado a me apaixonar por ela do que por outras, simplesmente por causa daquele defeito. Já o segundo filósofo que irei comentar é Voltaire e o seu hábito de beber café. Voltaire é um dos principais nomes do iluminismo e ele era apaixonado por café. Ignorando totalmente as recomendações médicas, Voltaire consumia quantidades absurdas de cafeína diariamente. Em casa, com amigos ou nos cafés em Paris, ele chegava a consumir cerca de 40 xícaras de café por dia. E o gosto pela bebida era tanto que ele chegava a importar café de outros países pagando taxas altíssimas. Já o terceiro filósofo é Kant e a sua obsessão pela rotina. Kant fazia da obsessão um estilo de vida. Além de ser apontado como um hipocondríaco, ele é conhecido pela sua rotina impecável. Desde 1783, quando ele comprou a sua casa, até 1804, com a sua morte, ele fazia as mesmas coisas todos os dias. E o que ele fazia? Ele acordava antes das 5 horas da manhã, ele tomava chá e fumava o seu cachimbo. Depois ele escrevia até às 7 horas. Ele dava aula até às 11 horas e então ele voltava a escrever até às 13 horas. A partir desse horário, Kant então ele almoçava e fazia sua caminhada no centro da cidade de Königsberg, que é a cidade onde ele viveu sua vida toda. Não saiu de Königsberg. E a regularidade era tanto que os vizinhos diziam que ajustavam o seu relógio a partir do caminhar do filósofo. Kant deixou de fazer a sua caminhada apenas 2 vezes, quando ele estava lendo o Emílio de Rousseau, porque ele estava tão empolgado com a obra que ele não conseguiu fazer a caminhada dele, e quando eclodiu a Revolução Francesa. Foram apenas as 2 vezes que ele não fez a sua caminhada, e Kant é conhecido, portanto, pela sua rotina. O quarto filósofo é Nietzsche, e ele era louco, apaixonado por frutas. Como sabemos, Nietzsche tinha vários problemas de saúde, e para acabar com as suas fortes dores de cabeça, com os vômitos e com a sua dolorosa digestão, ele acabou utilizando vários medicamentos e ele fez várias dietas. E o que ele não abria mão era das frutas, e os médicos suspeitavam que eram das frutas que ele tinha fortes dores intestinais. Mas o problema não era as frutas em si, mas a quantidade que ele ingeria diariamente, a quantidade exagerada que ele comprava nas feiras ou que ele ganhava dos seus amigos. Em média, disse que Nietzsche consumia cerca de 3 quilos de frutas diariamente. O quinto filósofo que irei comentar é Arthur Schopenhauer e o seu amor por poodles. Vários dos acontecimentos da vida de Schopenhauer tornaram ele uma pessoa pessimista, e isso nós percebemos a partir de suas obras. E para preencher esse vazio na sua vida, ele foi apaixonado por animais de estimação, especialmente por poodles. Sabe-se também que essa obsessão por cães começou desde a sua infância e permaneceu com ele até a sua morte. Ele colecionava poodles e todos eles tinham o mesmo nome, Atma, que é uma palavra hindu que significa eu interior, alma transcendental. Já Sartre, o sexto filósofo que irei comentar, tinha uma aversão a crustáceos. Por trás de toda a sua força intelectual, Sartre escondia uma fraqueza: crustáceos. Quando ele era criança, ele tinha medo de uma pintura, de uma pata que saía do oceano e tentava pegar uma pessoa. Desde então, ele criou uma aversão a crustáceos e a outros seres do mar.
Certa vez, ele entrou na água com Simone de Beauvoir, sua companheira, e ele chegou a ter um ataque de pânico. Ele imaginou que um polvo gigante sairia das profundezas e o arrastaria para o fundo do mar. Em outra ocasião, ele consumiu alucinógeno e ele teve a visão de uma lagosta o perseguindo em todos os cantos. E finalizamos esse vídeo com Albert Camus e o seu medo de morrer jovem. Camus teve uma infância difícil. Ele teve tuberculose e isso o afastou da escola durante 1 ano. Depois ele se recuperou, mas o medo da morte, o medo de morrer, permaneceu com ele durante toda a sua vida. E claro que ele desenvolveu uma estranha obsessão por tudo aquilo que remetia à morte. E por esse medo, ele carregava no bolso uma carta de suicídio escrita por um amigo de Trotsky. E no fim, o que aconteceu com ele? Ele morreu jovem. Ele morreu com 46 anos num acidente de carro. Enfim, essas são apenas algumas estranhas obsessões de alguns filósofos importantes. Obviamente, a lista é bem maior. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.